Olá, turma! Nós estamos fazendo hoje a nossa primeira videoaula. Nós vamos fazer uma contação de história de dois personagens. O nome dessa história é As Aventuras de Chechel e Fuxico. Eu quero que vocês observem bastante, prestem atenção. E a nossa atividade hoje tem a ver com a história que se passa com esses dois personagens. Nós estamos vendo aqui, e nesse vídeo, vou trazer para vocês esse livro para nós estudarmos. Nesse livro, nós estamos vendo que ele foi feito em 2012. É um texto de Shakia Brígido, com ilustrações de Sila Rodrigues. Vou abrir mais a imagem para a gente poder fazer a leitura dele, certo? Colocando nessa imagem, nós podemos ver que esse livro faz parte da coleção Paique, Prosa e Poesia, muito conhecida pelos nossos alunos, né? E agora vou iniciar a contação de história, tá? Certa vez ouvi dizer que coração e sertão são terras onde coisas impossíveis podem acontecer. Tem gente, porém, que fecha os olhos para não ver e ter que confirmar. Como também há quem nada viu e jura que estava lá, e ainda teima em algum ponto aumentar. E para não correr o risco de a minha história alguém inventar, ou o que é pior, dela ninguém mais lembrar, eu venho logo contar e começo por me apresentar. Meu nome é Chechel, recebi esse nome porque meus pais me acharam desde sempre esperto, livre e alegre, feito passarinho. E trago memórias da minha vida e do meu lugar, que fica no sertão e no coração do meu Ceará. Eu era um menino traquinho, assim diziam. Minha mãe, minhas tias, meu pai, todas as Marias. Aliás, o que não faltava no sertão eram as Marias. Tínhamos uma vizinha que de Maria Tagarela todo mundo chamava, porque até da vida do vento ela falava. Sentada na sua calçada, enquanto sua cadeira balançava, não perdia de vista um cristão. E assim ela fez com o leiteiro João, outro fofoqueiro que apareceu pelas bandas de cá, que quando viu Maria em sua cadeira balançar, com sua língua a matracar, o coração do homem bateu forte e os dois começaram a conversar e a fofocar, deixando a carroça, o jumento e o bule cheio de leite a esperar. As horas passando, até que a fofoca em namoro resultou. Mas enquanto isso, o leite do bule azedou. E naquele dia, leite ninguém comprou. Revoltado, todo o povo da cidade repetia, e a partir daquele dia João foi-se vender em outra freguesia. E assim, na mesma hora e lugar, o rapaz decidiu o ofício de leiteiro largar e na roça trabalhar para juntar dinheiro e com Maria se casar. Eu que tudo vi e hoje conto sem aumento, fiquei mesmo preocupado com o jumento, que ficou desempregado e no meio da praça foi largado, sem ao menos receber um muito obrigado por tanto leite ter carregado. Isso me deixou tão incomodado que resolvi consolar o coitado. Oh, amigo, fica assim não. Pode ser isso sua felicidade. Vá passear, comer capim de outra cidade. Você não tem por que sofrer.
pois não tem mais leite para vender, nada para se preocupar e nem ninguém para lhe bater. Mas quem disse que ele escutou? Não sei se jumento é burro ou surdo. Só sei que lá mesmo ele ficou. E eu fui para casa, pois minha mãe da janela me lembrava que chegara a hora de ir à escola. E sempre nessa hora eu esmorecia, pois para mim a escola, a sala de aula, era o lugar mais sem graça que existia. Queria mesmo estar na rua, a fazer estripulia. Por isso que quase todo santo dia da escola eu fugia. Os poucos dias em que na escola eu ficava, longe dali minha cabeça sempre estava a me imaginar soltando pipa, jogando peão, subindo no cajueiro, apanhando fruta do chão. Como então segurar meu coração, se ele só me pedia para fazer danação? E assim, a passos tristes, fui seguindo para a escola, quando avistei o jumento que continuava no mesmo lugar e resolvi com ele desabafar. Até as orelhas o bicho levantou para melhor me escutar. Quando de repente veio à minha mente um danado de um pensamento. Chegar à escola montado em meu amigo jumento. E assim causar uma grande confusão, pois eu gostava mesmo era de rebuliço e emoção. E quando cheguei à escola, seu José, o porteiro, colocou as duas mãos na cabeça e começou uma oração. Enquanto uns diziam, entra não, outros gritavam, deixa entrar. Até que chegou Dona Sara, a nova diretora da escola, que Maria Tagarela dizia ser Lelé da Cuca, e falou sem gaguejar. Olá, Chachel, boa tarde, que bom você chegar. Senhor José, por favor, deixe o jumentinho entrar, pois mal nenhum ele nos fará. Afinal, ele trouxe Chechel e por isso já merece um troféu. Naquele dia, no recreio, foi aquele agito. Batizamos o jumentinho com o nome de Fuxico e fizeram fila para montar no bichinho. Mas também dávamos água, capim e carinho. Mas já de volta para casa, fui conversando com o Fuxico. As coisas não saíram como eu pensei. Você fez mais sucesso e eu nem bronca levei. Não teve nenhuma emoção. Por isso amanhã não vamos à escola não. Vamos sair por aí a brincar. Tenho certeza de que você vai gostar. E no dia seguinte, ao sair de casa, encontrei Fuxico comendo no mesmo lugar e no seu lombo me sentei, preparando-me para no grande sertão brincar. Quando percebi que para outro caminho ele seguia, eu gritava para parar, mas o Fuxico não me obedecia. E enquanto brigava com o bicho, percebi que já estava novamente diante do portão da escola. Seu José, logo que me viu chegar, animado, veio me falar. Vamos, Chechel, pode entrar, Dona Sara estava a lhe esperar. A raiva que senti ninguém pode imaginar. Cochichei na orelha de Fuxico, bicho ingrato, você vai me pagar. Mas aconteceu que naquele dia uma enorme surpresa transformou minha raiva em alegria, pois todos na escola estavam à minha espera, porque Dona Sara já estava preparado tudo, já havia preparado tudo para uma aula diferente. E para isso, ela precisava de que o Chico estivesse presente. E foi com grande animação que Dona Sara nos ensinou que o jumento é um animal que existe em quase todo o planeta e não somente no sertão. E assim, a ajuda de Fuxico e a sua contagiante alegria, ali mesmo no pátio, tivemos aula de português, história e geografia.
No final, todos me agradeceram por ter levado Fuxico para a escola. Fui me sentindo importante e a escola foi ficando mais interessante. Foi então que eu, meus colegas e até Fuxico passamos a estudar a tabuada, com canto e poesia, enquanto as professoras davam aula com mais alegria. E tudo na escola passou a ser como Dona Sara queria, enquanto Maria Tagarela, em sua cadeira a balançar, para toda a cidade espalhava, que na escola da diretora maluca até jumento estudava. E assim o mesmo foi passando, o tempo foi passando, a fofoca foi esfriando e meu coração com a escola foi se encantando. E sem perceber comecei a gostar de aprender. Até que num fim de tarde, já de volta para casa, andando ao lado de Fuxico, pude ver a igreja lotada. Corri para espiar e descobri que estava a acontecer. Era o casal de João, Leiteiro e Maria Tagarela. E debruçado sobre a janela, foi que eu pude avistar os noivos e perto deles uma enorme faixa que dizia: o que Deus uniu, o homem não separa. E para minha grande alegria, esta era a primeira frase que eu lia. É no sertão e no coração, tudo pode acontecer. Por isso resolvi minha história escrever como essa de verdade se passou e provar que um menino traquino, com a ajuda de um jumento, tornou-se escritor. Então, gente, como nós vimos na história, nós percebemos que os personagens, todos eles, estavam envolvidos em um único local, né? Um único ambiente, que se chamava sertão. Nós vimos também que não foi por acaso que nesse sertão a nossa história aconteceu. Agora nós vamos ver algumas informações sobre narrativas de aventura. Nós estamos vendo aí no quadro que as narrativas de aventura são sempre assim, são os contos que narram ações dos personagens que se envolvem na história. E normalmente essas histórias são histórias de aventuras, com desafios empolgantes e difíceis. Na nossa história que nós lemos hoje, o que era difícil para Chechel era ir para a escola. Por isso que o jumentinho, o Chico, ele ajudou muitas vezes o Chechel a chegar na escola. E a professora se aproveitou desse grande personagem que mudou a história de Chechel, o nosso menino que não gostava de história, que não gostava de geografia, que não gostava de português, e achava a escola, a sala de aula, um lugar sem graça, e transformou esse nosso personagem em um personagem leitor. Então, nós vamos ver que nessa história que foi contada para vocês, e esse texto, ele apresentou um narrador personagem. Porque na narração da história, ou nas narrativas, existem duas formas dos narradores apresentarem ou mostrarem a história. O nosso autor aqui, ele usou um narrador como personagem da história. O nome desse narrador é narrador-personagem. Ou seja, esse narrador, ele aparece no conto quando o próprio personagem conta a sua história. Nós vimos claramente que quem está contando essa história não era uma outra pessoa que nunca passou por isso, mas era o próprio personagem, ou seja, era o próprio Chechel, o nosso aluno que não gostava de estudar. Então, a narrativa, ela sempre foi contada em primeira pessoa. Ou seja, eu ia à escola, eu gostava mesmo era de traquinar. Então, sempre apareceu o eu nessa história. Mas existem outras formas de narrar uma história. E quando essas formas aparecem, nós chamamos de narrador observador. O narrador observador,
é aquele que sempre vai narrar a história sem participar dela. E nesse caso, a história que o narrador pode contar, ele conta sempre em terceira pessoa, ou seja, ele foi, ela foi, aconteceu com ela. Então, nunca ele vai se posicionar, ou seja, ele nunca vai ser o personagem da história. Ele vai contar uma história como sendo de outra pessoa. Isso é um narrador observador. Nós vamos agora ver o nosso quadro. Eu vou mostrar para vocês um quadro branco, como uma lousa, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Vou apagar primeiro, tá bom? Tudo que a gente já comentou aqui. E agora, vou mostrar para vocês algumas definições sobre esses tipos, né, de narrativas. Essas narrativas, elas narram sempre acontecimentos, tá? Vou escrever aqui no quadro, acontecimentos, tá? Esses acontecimentos são próprios das histórias de narrativas de aventura, pode ser também de outros tipos de contos, mas no conto que nós estamos estudando, esse que é chamado de narrativas de aventura, esses acontecimentos são sempre aqueles em que os personagens eles passam por algum problema muito difícil para eles, certo? Vou anotar aqui os personagens. Prestem atenção, tá? Os personagens passam por situações difíceis, tá? Essas situações que são difíceis, nós podemos ver na nossa história que contamos hoje, que o que era difícil para Chechel era ir para a escola. Tudo ele queria fazer, menos ir para a escola, menos estar na sala de aula. E o que encantou Chechel, o que transformou essa situação difícil dele, foi exatamente a professora. Então, a professora ajudou muito a Chechel a encontrar na escola um encantamento. E isso mudou a nossa história, tá? Então, o que nós vamos anotar aqui, nessa história, nessa narrativa de aventura, é que Chechel não queria mesmo estar na sala de aula, mas ele se encantou por um acontecimento muito importante que aconteceu. Uma aula em que ele viu sentido, ou seja, ele viu tudo que ele fez, tudo onde ele viveu, a professora falou. Eram conhecimentos de português, eram conhecimentos de história, de geografia. Tudo isso foi falado nessa aula. E isso começou a encantar, porque ele viu que a realidade dele começou a ser contada na escola, começou a ser contada naquela aula. Então, isso modificou, né, a ação do personagem. O que antes ele achava super difícil, ele passou a gostar. Então, houve uma mudança na ação do personagem, certo? Nós vamos dizer que as narrativas de aventuras sempre elas provocam uma mudança na ação dos personagens. Tá? Nas próximas aulas, eu vou estar falando um pouco mais sobre esses pontos importantes que a gente trabalhou hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam lá no grupo as postagens sobre a atividade, sobre essa história que foi contada hoje. Prestem bastante atenção, tá?
eu vou encerrar esse momento agradecendo a participação de vocês e eu espero que todos vocês possam enviar as atividades com muita rapidez, tá? Um beijo no coração, até a próxima aula.